Olá, muito boa noite a todos. Antes de mais, queria-vos desejar um feliz ano 2025, não é? Entramos agora no novo ano. Espero que seja cheio de saúde, realizações e felicidade. Que vos traga, especialmente, muitos momentos de alegria, muitas aprendizagens e muitas relações e conexões. Olá, muito boa noite. E agora começou a falar aqui no meu. Queria-vos desejar. Isto não é a primeira vez que me acontece. Em 2005 começou em grande com o. Espero que seja cheio de saúde, realizações e felicidade. Que vos traga, especialmente, muitos momentos de alegria, muitas aprendizagens e muitas relações e conexões. Olá, muito boa noite. E agora começou a falar aqui no meu. Viram? Isto chama-se o replay 2025 no seu melhor. Não é? Pronto, isto é 2025 no seu melhor. Então, vou-vos explicar. Isto é assim, isto faz parte da aprendizagem. E a minha aprendizagem no Instagram ainda não está boa. Mas não vai mal. Bom, eu que estava a dizer. O que é que espero que realmente seja um ano cheio de alegrias, cheio de realizações e cheio de coisas boas para vocês. E é com enorme prazer que vos dou a boa-vinda à primeira Happy Talk do ano. E este é um espaço em que nós exploramos temas que realmente são importantes para a nossa felicidade, seja ela pessoal, seja ela organizacional, portanto, seja individual ou coletiva. A verdade é esta. E hoje vamos ter um convidado muito especial e um querido, e já vão perceber porquê, que foi, primeiro que empatizei com ele logo que o conheci. Segundo, porque foi meu professor na pós-graduação de Psicologia Positiva Aplicada. Para quem não sabe, Psicologia Positiva é a ciência da felicidade. E foi da disciplina Economia, Política e Felicidade Pública. Ok? Portanto, já fui avaliada. Por isso é que eu podia trazer aqui. Depois, vamos falar sobre a forma como nós percebemos o presente e o futuro nas lentes do otimismo e do pessimismo, já que o nosso tema é otimistas e pessimistas são todos proativos na felicidade. Isso é o que a gente vai descobrir hoje. E, portanto, vou chamar o Miguel aqui até nós. Olá, boa noite, Miguel. Olá, boa noite. Pronto, eu não sei se tu percebeste, mas comecei o ano com a minha primeira Happy Talk com o telemóvel a falar do Instagram ao mesmo tempo. Isto faz parte. Começaste no dobro, já viste? No dobro! Boa! É lá, estamos aqui a ver o otimismo a falar. Olha, Miguel, antes de para já, muito obrigada. Quero-te agradecer por a tua generosidade, e foi mesmo generosidade, porque o Miguel neste momento está na Polónia e, portanto, está a trabalho e, efetivamente, ele estar aqui hoje, assim, ele fez um esforço para estar cá. Portanto, obrigada por estares cá. Obrigado. E acho que vai ser uma hora muito boa para todos, para nós e para quem nos está a acompanhar. Depois, antes de eu começar a fazer as perguntas que preparei para ti, tem que apresentar a quem me está a acompanhar, seja agora ao vivo, seja depois na gravação. Já sabem, quem não pode assistir, pode sempre ir ver todas as Happy Talks no canal do YouTube, H2O Happiness, e estão lá todas elas, inclusivamente esta. Portanto, quem é o Miguel? O Miguel é o professor Miguel Pereira Lopes, uma referência na área do comportamento organizacional, liderança e felicidade. E foi o meu professor, portanto, não há dúvidas, não é? É professor associado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde coordenou o Departamento Académico de Gestão de Recursos Humanos e atualmente integra o Conselho de Escola. O Miguel, desculpa a expressão, é um cromo. Porquê? É doutorado em Psicologia Aplicada, com especialização em Psicologia Organizacional e possui um pós-doutoramento em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Ou seja, não estando satisfeito com um doutoramento, ainda foi fazer um pós-doutoramento. Espetacular. Não havia outra hipótese de não empatizar, a sério. Isto é um poço de sabedoria. Depois, é também autor de mais de 50 publicações científicas em revistas internacionais. Verdade que ele obrigou-nos a ler. Contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento nas áreas como liderança, economia e política.
Atualmente é membro do Conselho Científico do Centro de Excelência INSERT na Universidade de Nicolaus Copérnicos, na Polónia, onde está agora. Além disso, coordenou a conhecida iniciativa Grandes Municípios para Viver, que desde 2008 promove o bem-estar local em Portugal. Portanto, esta é uma breve apresentação do Miguel. Miguel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pelo convite. É um gosto, eu sinto um privilégio. E então, vamos lá para a pergunta da praxe. E a pergunta da praxe que eu faço em todas, e vai ser sempre assim. E este ano vamos ter muitas definições de felicidade. O que é a felicidade para o Miguel? Como é que defines felicidade? O que é a felicidade para ti? Ok, bem-vindos a todos e obrigado, Dália, pelo convite mais uma vez. O que é felicidade para o Miguel é diferente do que é a felicidade para a Dália, naturalmente, não é? O Aristóteles distinguia dois tipos de felicidade, não é? A chamada felicidade hedónica, ou seja, aquilo que nos dá prazer pessoal, que também varia de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que gostam mais de andar de bicicleta, outros gostam mais de nadar, ou de andar de skate, ou de caminhar. Mas também a felicidade eudaimónica, de eudaimon. O daimon é o nosso próprio eu, o daimon, o meu próprio self. E, portanto, também há uma felicidade, essa então talvez ainda seja mais individual, não é? Porque há muita gente que gosta de andar de bicicleta e há muita gente que gosta de caminhar, mas o daimon de cada um é aquilo que a si próprio lhe traz a sua própria realização. Portanto, temos uma felicidade mais ligada ao prazer e uma felicidade mais ligada, digamos, à realização pessoal, mas acima de tudo à identidade e àquilo que a pessoa consegue ou não sentir em relação àquilo que consegue alcançar na sua vida, face aos seus objetivos e à sua definição enquanto pessoa. Portanto, digamos, de uma perspectiva mais teórica, filosófica, a felicidade tanto pode ser uma felicidade mais prática, do prazer, como uma felicidade mais interior. Pronto, para o Aristóteles, naturalmente, que a felicidade... Não, mas eu quero saber para o Miguel. Ora, aí está, essa é que é a questão interessante. A questão interessante é que, independentemente daquilo que o Miguel responda, ou de que a Dália responda, o que é que a investigação tem mostrado? Que há consistências nas respostas. Ou seja, pessoas com determinadas características têm respostas mais ou menos semelhantes. Ou seja, apesar de ser uma questão individual, aquilo que os economistas da felicidade, se assim podemos chamar, encontraram, é que há regularidades. Por exemplo, as pessoas que têm animais de estimação são mais ou menos felizes que as pessoas que não têm animais de estimação. Por exemplo, quando perguntamos a essas pessoas, diga, de 1 a 10, 1, muito infeliz, 10, totalmente feliz. Quem é que é mais feliz? E o que é que nós encontramos? Naturalmente que há pessoas com animais de estimação felizes e há pessoas com animais de estimação infelizes. E há pessoas sem animais de estimação felizes e pessoas sem animais de estimação infelizes. Mas há uma regularidade. Ou seja, em geral, e estatisticamente isso é significativo, é assinalável, em geral, as pessoas com animais de estimação são, em média, mais felizes que as pessoas sem animais de estimação. Então, é isso que deu origem à tal... Miguel, desculpa te interromper. Não, acabaste de me dar um alento. Eu vou-te explicar. Eu e o meu cão, que tem 7 meses, que me está a deixar louca, pronto, já estou a dizer, mais calma, ser um bocadinho mais otimista, não é? Não fosse, porque a estatística, a ciência diz que... Boa, Dália, mas então estás a tocar num ponto muito importante. Então vamos lá ver, felicidade. A felicidade é que grau eu me sinto feliz neste momento. Tu estás a introduzir um outro tópico que, na verdade, tem sido o mais investigado, que é a satisfação com a vida. Porque eu, por acaso, até adotei um gato há 3 meses atrás e estou a ter a mesma experiência que tu, porque o gato rasga tudo, come as plantas,
põe-me a terra toda. Ou seja, agora tu me dizes, estou mais feliz com o gato ou menos? Eu estou mais feliz com o gato, mas estou mais insatisfeito com a vida. Porque é assim, tenho que andar a apanhar aquilo tudo. Então, felicidade e satisfação também não são a mesma coisa. Aliás, há um aspecto muito relevante que a investigação tem mostrado. Por exemplo, as pessoas com filhos são, em média, mais felizes que as pessoas sem filhos, mas estão, em média, muito mais insatisfeitas do que as pessoas que não têm filhos. Porquê? Porque os filhos dão trabalho, naturalmente, não é? Portanto, a satisfação é outra coisa. A satisfação é, enquanto a felicidade é como é que se sente neste momento, a satisfação é como é que eu avalio retrospectivamente a minha vida. E pronto, de facto, as pessoas com filhos têm uma vida mais complicada e por isso estão mais insatisfeitas com a vida. Mas não quer dizer que estejam menos felizes. Estão a ver? Portanto, ter trouxe mais felicidade, mas reduziu um bocadinho a tua satisfação com a vida. Mas isso vai passar, depois ele há de se ajustar. Exato, e isso é muito importante, não é? É que isto é mesmo muito importante, porque às vezes as pessoas, olha, eu vou-te dizer que quando eu disse que ia estudar há uns anos atrás, 4 anos atrás, quando eu disse que estava a estudar a ciência da felicidade, viraram-se para mim e disseram, então vai, que agora te vejo infeliz, e eu disse, mas espera lá, mas não tem uma coisa nada a ver com a outra, eu posso ter um dia mau, ou seja, eu posso estar insatisfeita num determinado momento e não é por isso que eu vou avaliar a minha felicidade de um ponto genérico, não, está péssima. Não, é muito boa a distinção nós fazermos entre o que é felicidade e o que é satisfação. Posso não estar satisfeito ou posso não estar num momento muito alegre, contudo, isso não faz com que eu analise a minha vida, por exemplo, como um todo, como infeliz. Isso mesmo. Isso é muito importante. Boa. É muito importante. Portanto, a felicidade para o Miguel Lopes é ouvir uma música dos Metallica e comer um Big Mac. Basicamente é isso. Muito bom! Ou seja, nós temos que apreciar as coisas do dia-a-dia, não é? As pequenas coisas que nos trazem essa felicidade do dia-a-dia, porque a satisfação com a vida é uma coisa mais dependente de fatores extrínsecos, não é? Mas a felicidade é uma coisa muito intrínseca, quer dizer, tem muito a ver, de facto, com o copo meio cheio ou meio vazio. Daí o tópico deste podcast, de facto, que é otimismo ou pessimismo, não é? Porque eu fiz muita investigação também com a esperança, com a autoconfiança, mas o otimismo foi sempre aquela variável que determinava praticamente tudo o que eu investigava, não é? E daí que... ou seja, esta coisa de ver o copo meio cheio ou meio vazio é mesmo determinante. Então o Miguel vê o copo meio cheio, é isso? Pois, agora aí às vezes vejo meio vazio, não é? mas a Dália estava a tocar num aspecto muito importante, que é a distinção entre traço, personalidade e estado psicológico, não é? Portanto, todos nós temos o nosso traço de personalidade. Pronto, seja mais ou menos genético, seja mais ou menos derivado da nossa educação, da nossa socialização. Quando chegamos à idade adulta, há pessoas que normalmente são mais otimistas e outras que são normalmente mais pessimistas. Mas isso não quer dizer que, num dado momento, o otimista até não possa ser mais pessimista que um que era de personalidade mais pessimista. Não é? Estão a ver? Portanto, então há aqui duas variáveis, quer dizer, nós temos um set line, mas depois o contexto pode nos fazer subir ou descer, não é? Em função de determinadas características. Ou seja, não é um traço contínuo. Eu não estou sempre num estado otimista, nem estou sempre num estado pessimista. Tenho uma tendência, uma predisposição para... Não é? Exatamente isso, Dália. Olha, meu querido, eu vou-te explicar que o que me levou a vir estudar a ciência da felicidade foi o quê? Um pessimista. Porquê é que achas que eu estava a achar espetacular esta tal de hoje? A sério, não, pessimismo, olha lá. Então, até porque há o pessimismo irrealista, não é? Há o pessimismo irrealista. E então, a segunda pergunta que eu tenho para ti é... as evidências científicas, o que é que as evidências científicas nos dizem sobre as diferenças na proatividade entre otimistas e pessimistas?
Ora, isso é muito interessante, porque de facto, quer dizer, há todo um conjunto de estudos que mostram que os otimistas, não é? E por daí a ciência da psicologia positiva, é que os otimistas são sempre melhores, não é? Ou seja, é sempre melhor estar otimista, mas isso é desconfirmado por uma série de outras investigações, não é? Por exemplo, as pessoas pessimistas negociam melhor que as pessoas otimistas. Os juízes nos tribunais, os juízes pessimistas, tomam melhores decisões do que os juízes otimistas. Interessante também, não é? Portanto, ou seja, então, na verdade, o otimismo e o pessimismo, por alguma razão, a seleção natural os selecionou aos dois, não é? E nós ainda hoje podemos sentir otimismo e pessimismo. Porque, de facto, provavelmente ambos são importantes, não é? Então, há um conjunto de estudos que mostram que, de facto, os otimistas, isso está na minha tese de doutoramento, os otimistas são mais proativos, não é? Ou seja, como acreditam que vai acontecer, começam a tomar decisões e a fazer coisas para acontecer, aquilo que eles desejam. Mas também há uma literatura que mostra que, em certas circunstâncias, são os pessimistas que começam a fazer. Pronto. E a variável crítica... Eu aí vou-te fazer uma pergunta que eu lembro-me que tu fiz, um dos artigos que eu estudei teus, que tinha a ver com a economia, ou seja, os ciclos... ou seja, era a explicação psicossocial dos ciclos económicos. E foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque na economia e na política muitas das vezes existem especulações na comunicação e tudo mais, e acho que é muito importante ir-se beber à ciência, ao trabalho que está a ser feito dentro da academia, e tomar decisões com base nelas. E eu achei engraçado que dentro dos 4 ciclos, e aqui é a recessão, a prosperidade, deixa-me ver que a prosperidade... A depressão, a recuperação e a prosperidade, estes 4 ciclos da economia, eles não são todos movidos, não são todos influenciados nem por um nem por outro. Queres explicar aqui um bocadinho isso? Sim. Quer dizer, no fundo a explicação, nesse trabalho nós aplicámos esta explicação à economia, não é? Mas a explicação pode ser aplicada à nossa vida, não é? Que também tem ciclos altos e ciclos baixos, e ciclos altos e ciclos baixos. E, no fundo, lá está. Quando é que o otimismo é melhor ou quando é que o pessimismo é melhor? Isso depende de uma outra variável que nós chamamos, o que os psicólogos chamam a percepção de controle. Ou seja, quando as pessoas sentem que controlam as coisas, então o otimismo é produtivo. Mas quando as pessoas começam a achar que já não está no controle delas, então o otimismo leva a um tal otimismo irreal que nós chamamos irrealista, não é? Lá está, por exemplo, o estudo de uma colega nos Estados Unidos, ou, por exemplo, podemos ver agora, quando veio o Covid, o que é que fizeram os otimistas inveterados? Nada. Não usaram máscara, disseram que isto era tudo uma palhaçada, etc, etc. Se calhar até era, mas a questão não é essa. A questão é, o otimista, quando percepciona que controla, faz. Mas quando começa a sentir que não tem controle, passa para o tal coping, ou o chamado coping, estratégia de resposta secundária ou psicológica, que é, não, isto é tudo, arranja uma explicação psicológica. Pode ser, isto é a vontade de Deus, ou como pode ser, isto é a teoria da conspiração, não é? O que interessa é, ele não vai fazer nada. O otimista, nessas condições, não faz nada. Então ele quando não percepciona controlo, basicamente adota a estratégia secundária. Não faz nada, vai arranjar uma explicação qualquer, psicológica, mas não vai fazer nada. Fica quietinho, parado, à espera que as coisas passem. Enquanto o pessimista funciona exatamente ao contrário. Essa é que é a nossa hipótese que validámos, que é, o pessimista é ao contrário. Enquanto acha que controla, não faz nada. Porque pensa, se eu estou no controle, não vale a pena fazer nada. Exato. Quando é que o pessimista começa a sentir que não controla, o pessimista, espera lá. E foi isso que nós encontramos. Por exemplo, uma colega nossa, já quando foi o bug do ano 2000, tinha encontrado isso.
nos Estados Unidos, lembram-se do bug do ano 2000, que é o mundo ia acabar por causa dos 2 dígitos digitais, etc. E o que é que ela encontrou? Os otimistas, o que é que fizeram? Nada. Isso é tudo conversa e tal. Não fizeram nada, ficaram passivos. Os pessimistas, lá está, os pessimistas, o que é que fizeram? Começaram a guardar água na garagem, comida, puseram os discos rígidos no banco, etc, etc. Lá está. E no Covid nós vimos muito isso. Ou seja, as pessoas mais otimistas disseram, isto é mais uma gripe e tal. Coisa. E as pessoas mais pessimistas, espera lá, isto agora, deixa-me cá preparar. Portanto, e as despensas ficaram assim cheias. Pelo menos cheias de papel higiênico, não é? Não, mas olha, isto é muito interessante na ótica económica e política, porque olha, ou seja, então, como é que nós temos o país? Imagina termos, como é que temos o país em termos médios? Temos mais otimistas ou mais pessimistas? Então, que medidas é que nós podemos? Isto é espetacular, a sério. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, lá está. E então, os ciclos económicos, isto funciona para o nível do indivíduo, mas depois funciona também no agregado. Ou seja, os ciclos económicos podem, de facto, também, digamos, ser uma consequência deste nosso modo de funcionar. Ou seja, quando estamos muito otimistas, achamos que tudo vai correr bem, não fazemos nada. E as evidências negativas começam a aparecer, mas como nós não as controlamos, não fazemos nada. E então as coisas vão continuar a piorar. Entretanto, havemos de ficar um bocadinho mais pessimistas, quando percebemos, afinal isto era mesmo grave. Mas aí viramos para o pessimismo e começamos a fazer coisas. Lá está. O pessimismo não é necessariamente mau, porque senão já tinha desaparecido da espécie humana. Tudo é preciso. O otimismo é preciso, o pessimismo é preciso e tudo tem o seu contexto e o seu lugar para ser produtivo para o nosso funcionamento. Então, não estava na minha checklist, mas aqui vai, não é? Então, há bocado estavas a falar em coping primário a secundário. Queres explicar o que é... Primeiro, o que é o coping? Coping, se me permites, para ver se... São as estratégias que nós temos para responder a situações normalmente de stress e problemáticas, não é? Não é quando tudo está benzinho, não é? Pronto. Isto é o que se chama de coping. Agora, o que é isto de coping primário e coping secundário? Pois. Bom, quer dizer, há várias designações. Inicialmente, há aqui um autor, o Richard Lazarus, que foi ele que propôs esta abordagem do chamadas estratégias de resposta, chamou coping. Do cope, em inglês, é lidar com. Nós podemos lidar com as situações, sei lá, perdemos um parente próximo, ou ficamos desempregados, ou qualquer outra coisa, não é? Como é que nós lidamos com essas... Olha, eu vou dar um exemplo. Eu estava a vir aqui para a Polónia, fiz uma escala em Amsterdão e depois de 1 hora de atraso para sair o avião, o comandante vem e diz o seguinte: foi identificada uma porta do porão aberta. Portanto, nós vamos remover as malas todas do porão, elas ficam cá, nós vamos andando e amanhã elas vão ter à vossa casa. Se forem. Né? Bem, vocês não estão... Eu, por acaso, só levava bagagem de mão, mas quem tinha despachado malas, vocês estão a ver o que é chegarem ao fim da viagem e não terem a vossa bagagem, não é? Aquilo ia sendo quase uma rebelião. Mas foi muito interessante. Ou seja, coping primário, também chamado coping comportamental. Ou seja, por exemplo, a pessoa aqui ao meu lado, que era uma rapariga, vocês não imaginam, ela abriu a internet, porque agora na companhia que eu viajei já há internet, e começou a fazer queixa por todo lado. Ou seja, ela teve um coping primário. Ou seja, ela fez qualquer coisa. Ela começou, foi logo ao site da empresa, foi logo resgatar a mala, fez queixa em todo lado. Ouçam, aquilo foi eu, a miúda estava infernal. Eu por acaso não tinha nenhuma bagagem despachada, também não posso comentar, mas outras pessoas disseram, é da vida, ainda bem que o comandante tomou esta decisão, porque é assim, é uma decisão de segurança. Imaginem que foi alguém que foi lá e meteu lá uma bomba. Ainda bem que ele mandou evacuar a bagagem toda, não é? Sim. É uma medida de segurança, nós não podemos arriscar. Se calhar foi só o senhor que se esqueceu de fechar a porta.
Pode ter sido, mas isso não fosse, não é? Estão a ver? Então outras pessoas não fizeram nada. Fizeram assim, opa, ainda bem. Lá Eu veio vou o perder. Ou seja, elas não fizeram nada comportamentalmente, mas psicologicamente tiveram que arranjar uma justificação do tipo, mais vale a segurança do que arriscar. É muito. Então isto é um exemplo, ou seja, por exemplo, as pessoas têm a quem é diagnosticado um problema grave de saúde. Há pessoas que têm o coping primário ou ativo ou comportamental. Ou seja, vão fazer tudo o que podem. Vão mudar o seu comportamento, vão ao bruxo, à bruxa, vão ver os melhores medicamentos que há, tratamento. Outros têm um coping secundário. O coping secundário é um coping quase de aceitação psicológica, não é? Do tipo, olha, é o que me estava destinado. E isso difere entre otimistas e pessimistas. Isto difere? Não, lá está. Os otimistas e os pessimistas podem sentir as duas coisas. Ok. Depende do contexto. Lá está, que a gente está... E Então, depende da tal processo. Ok, então agora vamos buscar para o contexto da felicidade. É o que a gente quer, que é. Então, na tua opinião, e sim, tendo esta linha de pensamento, qual é que é o papel do otimismo e do pessimismo na busca da felicidade? Ou seja, já percebemos que utilizamos estratégias de coping, na parte do coping, tanto ativas como primárias como secundárias, que é mesmo assim. Agora, qual é a diferença, na tua ótica, qual é que é a diferença nesta busca da felicidade? Pois, bem, nesse caso eu diria, aqueles que são só otimistas dificilmente serão muito felizes, no sentido em que às vezes estão demasiado otimistas e depois as coisas são mais difíceis do que eles pensavam. Né? Aqueles que são só pessimistas também dificilmente serão muito felizes, porque estão a perder imensas oportunidades, quando na verdade, afinal, havia oportunidades aí e eles não achavam que não existiam. Não é? Portanto, é esta gestão, não é? Que nós chamamos os otimistas paradoxais. Não é? Por isso, um estudo que fizemos há uns anos atrás, com mais de 400 respondentes portugueses, nós identificámos que otimismo e pessimismo não são, digamos, coisas antitéticas, são independentes e, portanto, as pessoas que melhor conseguem gerir as adversidades, não é? Talvez sejam mais felizes, não é? Embora o otimismo e a felicidade nem sempre andem de mãos dadas, lá está. Se forem excessivamente otimistas ou excessivamente pessimistas, por isso eu costumo dizer, os otimistas já morreram todos, não é? Os otimistas já morreram todos, porque é assim, os muito otimistas mandaram-se abaixo do 10º andar e achavam que iam ficar em pé cá em baixo, não é? Ou iam a 300 à hora na autoestrada. Esses já morreram todos. E os muito pessimistas provavelmente também já morreram todos, porque quando viram o leão ficaram parados e não fizeram nada, não é? Foram comidos. Pronto. Isso faz-me lembrar as emoções. As emoções são normais, portanto não há boas nem más. E é exatamente estas... o medo e a raiva, a alegria... Não, amor, não dá... É normal, faz parte da condição humana. Ponto final para... Elas querem nos dar alguma informação e que informação é essa? E lá está. E aqui, trazendo isto aqui para a ótica do otimismo e do pessimismo, ok, qual é a minha situação? Agora seria mais vantajoso ser um otimista ou ser um pessimista? É mais ou menos nesta lógica que podemos considerar isto aqui. Mas Natália, estás a tocar num ponto muito interessante, que é a própria definição do otimismo. Não é? O que é o otimismo? O otimismo é a minha expectativa que as coisas vão correr bem, mas essa expectativa não acontece do nada. Ela tem a ver com as minhas crenças. E as crenças são normalmente de dois pontos de vista. Há aqui dois aspectos muito importantes para o otimismo. Eu consigo ou não consigo influenciar os acontecimentos, na minha perspectiva, não é? Estamos sempre a falar de percepções. Eu consigo ou não consigo mudar os acontecimentos, e eu acho ou não que eles são mutáveis, são alteráveis. Porque eu posso achar que não há nada a fazer. Tipo,
Olha, você tem uma doença muito, muito grave. Não há nada a fazer. Agora, se eu acho que há a fazer ou não, vai fazer toda a diferença. E essa é que é a questão. Ou seja, quando as pessoas acham que não há nada a fazer e que não podem fazer nada, então só podem ficar pessimistas, de facto. Não é? Ok. Mas o caso... Mas na verdade, há sempre alguma coisa que se possa fazer. Ainda que possa não dar resultado, não é? Mas há sempre alguma coisa que se pode fazer. E há coisas que não estão na nossa mão. Isso também temos que assumir isso, não é? Porque há aquela coisa que tu consegues e tal. Epá, às vezes, de facto, não está na nossa mão. Há qualquer coisinha que está na nossa mão. Então, nós temos que agarrar o quê? Aquele bocadinho que está na nossa mão e que pode ser mudado. Mas a maior parte das coisas não está na nossa mão e não pode. Está bem, mas isso não está na nossa mão, não está. Isso não pode ser mudado, não pode. Temos é que focar no que está na nossa mão e no que pode ser mudado. E se nós conseguirmos focar nisso e agarrar isso, já fizemos imenso. E trabalhamos, no fundo, acabamos por estar a trabalhar o nosso próprio otimismo. Ora, então, é isso mesmo. Muito bem. Então... Mas também podemos ajudar os outros. Como a Dália sabe, também podemos ajudar os outros. Ou seja, às vezes os outros estão focados no que não podem mudar. E estão focados e acham que não podem mudar. E acham que não vai mudar. E nós podemos ajudar os outros a dizer assim, olha, tudo bem, há coisas que não podem não mudar. Embora não mudar, eu acho muito difícil porque tudo muda. Mas pronto. Mas ainda que a pessoa esteja convencida que aquela situação é imutável, e ainda que esteja convencida que pode fazer pouco, nós podemos ajudar os outros. Aliás, essa é a base da minha tese de doutoramento, não é? Que está focada na liderança, não é? Mas nesta liderança positiva, que é os líderes enquanto pessoas que têm exatamente este papel. Alguém cujo papel é muito simples. Porque as pessoas, quando acham que podem e sentem que vão fazer, fazem. É fácil. E fazem muito melhor que o líder. O papel do líder é este. Não é o papel do gestor, é o papel do líder. O papel do líder é dizer assim, o que é que tu podes fazer e que pode ser mudado? Isto. Então faz. E a pessoa, se achar que pode fazer e que pode ser mudado, faz. É esse o papel da liderança. Quando existe a tal segurança psicológica, melhor ainda. Mais fácil é de conseguir fazê-lo. Claro, mais fácil é falar do que fazer. Isso também é verdade, não é? Diz o Arménio Rego, uma coisa é falar de tourada, outra é estar à frente do touro. Mas na verdade, isto é praticável. Nós podemos fazer isto todos os dias com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos colegas. Olha, por exemplo, todos os dias com uma imensa conversa que não podem fazer, que não sabem fazer, isto não é possível, que não sei o quê, porque isto é tudo uma questão de castas, isto é tudo uma questão de cunhas, Epá, esquece isso, foca-te. O que é que podes fazer e o que é que pode ser mudado? Esquece o resto. Como dizia o nosso professor Albino, que foi o nosso catedrático aqui no ISCS, o que não tem solução já está resolvido. Exato. Então, no fundo, nós temos é que ser proativos, basicamente. Então, se nós temos que ser proativos, primeiro, quais é que são as características das pessoas proativas? Porque sejas pessimista, sejas otimista, a verdade é que tu tens de tomar uma ação, né? E nunca esgotas todas as ações possíveis, independentemente do que seja. Desde que direcionadas para aquilo que tu controlas, né? Porque senão aí... Isso é importante. Então, mas há aqui uma palavrinha, há aqui uma outra capacidade psicológica muito importante, que se chama esperança. Sim, mas eu já ia aí, mas vou já fazer. Então, ou seja, estávamos a falar das adversidades, do coping, das estratégias. Ok, eu tenho os otimistas e os pessimistas. Então, quando é que eles são todos proativos? E é aí que tu vais dizer. Exatamente, eles são proativos quando sentem esperança. Para lá. Que era a tua pergunta. Era esperança. Então, a esperança é a variável moderadora que põe tanto uns como os outros a mexer-se. É isso? É isso mesmo, Dália.
Até e o que é a diferença entre esperança e otimismo? Às vezes a gente parece que confunde um bocado a coisa, não é? Verdade. Aliás, muitas vezes a esperança é associada à fé, mas, e em termos religiosos católicos, digamos assim, isso talvez faça sentido, mas do ponto de vista da investigação, isso não faz muito sentido. O otimismo está muito mais próximo da fé do que a esperança. Porquê? Porque ter esperança. Quando é que as pessoas sentem esperança? Quando definem objetivos, não é? Querem alcançar determinada coisa. Mas a esperança tem the way, a vontade e o caminho. Não é? Como a Dália sabe melhor que eu. A vontade e o caminho. E, portanto, o caminho, particularmente, é muito, muito importante para que as pessoas se mantenham o seu comportamento proativo, ou seja, tenham um coping mais proativo e não tanto um coping secundário ou passivo, como estávamos a falar. Portanto, então, no fundo, a esperança enquanto o otimismo é apenas a expectativa de que as coisas vão correr bem, não é? A esperança é a expectativa de que eu vou ser capaz de alcançar os meus objetivos porque sei como. Porque tenho um caminho. Opções. No fundo, tem a capacidade de criar opções para. Ora aí está. Porque eu tenho uma estratégia. Mesmo que não tenha a solução, que tenha recursos internos, internos, alguns podem ser externos, mas principalmente internos, para ir a caminho de encontrar... Ou seja, quer dizer, qual é a esperança dos benfiquistas de ganharem o campeonato nacional este ano? Não é? Futebol. Não sei, mas quer dizer, lá ver, não é o otimismo, porque o otimismo é, eu acho que vamos ganhar. Porquê? Porque vejo o copo meio cheio, mais vale acreditar que vamos ganhar. Mas a esperança é outra coisa. A esperança implica, eu sinto esperança quando tenho um plano, ou seja, porque é que vamos ganhar? Porque temos isto, e vamos fazer aquilo, e depois o outro, e depois vamos dar a terceira jornada a fazer isto, e depois vamos contratar este. Ou seja, eu tenho uma estratégia. Senão, quando é que as pessoas se sentem desesperadas, que é o contrário de esperança, não é? O desespero. Sentem-se desesperadas quando já não estão a ver como é que podem fazer aquilo. Estão a ver? E reparem que o otimismo e a esperança são de tal forma diferentes que a pessoa pode sentir otimista sem ter esperança nenhuma. Aliás, muitas vezes isso acontece, como eu já não tenho esperança, só me resta um otimismo. É achar que as coisas... Então vou acabar. Olha, eu já não sei o que é de fazer, mas olha, pode ser que acabe bem, não é? Basicamente é isso. Não é? Portanto, a esperança não. A esperança tem uma dimensão... Há aqui um comentário. Sim, a teoria de Sidney, acho que é Sidney, que é a teoria da desesperança. Quando eu descobri isso, então realmente isto não é tão fácil de ter esperança assim quanto isso. Não pensem! Vejam como estas coisas são tão importantes que, de facto, nós ficamos com ferramentas incríveis para o bem e para o mal. Não é? Porque, por exemplo, no caso da liderança, quando um líder quiser tornar alguém desesperado, também não é muito difícil. Não é? É começar a tapar todas as alternativas que ele tem. Fazendo mobbing, por exemplo, etc. Não é? Mas o colaborador tenta fazer assim e ele pimba. Se fizéssemos assim, isso não dá. Isso não pode ser. E a certa altura a pessoa os caminhos. Estamos no para aprendido. Desculpa, Dália. Não, eu é que te interrompi. Não, no fundo, exatamente, ou seja, tu podes usar, costumo usar a eletricidade, tu podes usar a eletricidade para te iluminar ou podes usar a eletricidade para eletrocutares alguém, ou para fazeres mal, ou para um fogo. Ou seja, este conhecimento é muito bom quando é colocado em prol de coisas boas, não é? Portanto, se eu sou um líder em que realmente sou movido por a positividade, e quando a gente está a dizer positividade não é estar sempre a rir, é pelo bom, pelo que realmente faz prosperar, pelo que é sustentável, e quando estamos sustentável é o aqui e aí para a frente, não é? E o todo à volta, significa o quê? Se começa a fechar os caminhos, até mesmo o otimista muito rapidamente fica pessimista, porque começa a perder a esperança e podes transformar um otimismo que
acabando com as opções e deixando de ser esperançoso. Ninguém tem ideias más, tá? Bom exatamente, conseguimos compreender. Mas é isto, ou seja, a esperança é o que põe a proatividade em todas as situações. No fundo é. Ou seja, mais que o otimismo ou pessimismo, como vimos, tanto otimistas como pessimistas podem ser proativos por razões diferentes, não é? E momentos diferentes. O otimismo, porque sendo que controla, o pessimista, sendo que como não controla, começa a ser proativo para antecipar as dificuldades. Mas a esperança é aquilo que é de comum dos dois, quer dizer, quando nós temos um plano e está bem desenhado e percebemos que se fizermos isto e aquilo e outro, chegamos lá, então de facto, normalmente tornamos-nos mais proativos, sejamos otimistas ou pessimistas. Não é? Portanto, eu diria, apesar do otimismo ser a minha variável do coração, a esperança é de facto o grande fator que explica quando é que as pessoas se fazem à estrada ou ficam paradas e tentam racionalizar aquilo que está a acontecer. Então, é um fator muito importante e é algo que seja a nível individual, seja a nível organizacional, porque às vezes quando tu começas a falar em termos de organizações, começas a falar em esperança, que parece um bocado tipo, estás a falar do quê? E é exatamente o contrário, porque é isto que tu vais fazer com que os teus colaboradores, com que a tua equipa se mova. É isto? Sem dúvida. Aliás, reparem, quer dizer, as coisas mais críticas numa organização não são as coisas que eram previsíveis e que estavam descritas, não é? São as coisas imprevistas. É nesse momento que as organizações se revelam, conseguem ou não conseguem ultrapassar as adversidades. Não é? E aí, quer dizer, não é de certeza o chefe que vai dizer... Quer dizer, é preciso mobilizar as pessoas, dar-lhes empowerment, dar-lhes confiança. Agora, empowerment, confiança, motivação, são tudo conceitos bastante vagos. E o que é que estes conceitos novos vêm trazer? É uma operacionalização, quer dizer, no fundo, quando nós sabemos o que é que temos que fazer para as pessoas se sentirem mais esperançosas e mais otimistas e mais proativas, eu acho que isso é um conhecimento único. Comparativamente, por exemplo, à ideia de motivação, que é muito vago, não é? Quer dizer, o que é que leva as pessoas a motivar-se? Aqui nós sabemos. O que leva as pessoas a motivar-se é definirem um objetivo, mas terem caminhos possíveis para chegar lá. E, eventualmente, como tu dizias, Dália, bem, até terem já antecipado se certos obstáculos aparecerem, que alternativas é que já temos de antemão. Embora isto, de facto, seria mais na cabeça de um pessimista. Do pessimista! O otimista só teria um plano, não é? E achava que aquele plano ia resultar de certeza, não é? Então, lá está. O pessimismo também é virtuoso. Sem dúvida. E olha, imagina tu teres uma equipa numa empresa, por exemplo, eu gosto disso, né? dos perfis certo. Comportamentais das 4 dimensões. E agora, usando aqui o otimismo, esta dualidade, ou seja, a minha equipa nem pode ser só otimista, nem pode ser só pessimista. Portanto, se faz favor, respeitem-se uns aos outros, porque tanto um como o outro ambos precisam dos outros. Aliás, Adália, antes, só um comentário a esse teu comentário, que nós fizemos um estudo que não foi publicado, foi feito, eu posso dizer hoje, porque já foi há 20 anos, foi feito na Galp. Nós recolhemos dados de otimismo e pessimismo em mais de 20 bombas da Galp, da própria empresa, porque depois há as concessionadas, né? Mas aquelas eram mesmo da própria empresa. E o que é que nós encontramos? Embora, depois pedimos à empresa, conseguimos obter os níveis médios por bomba de clima organizacional. E o que é que foi interessante? Não conseguimos publicar esse trabalho porque, como não recolhemos os dados, os revisores dos artigos científicos são muito criteriosos e disseram a empresa pode ter dado dados falsos. Pronto. Mas, de qualquer modo, o que é que mostrou a análise que fizemos? Que as bombas, ou seja, as equipas onde só havia otimistas, tinham um mau clima organizacional. Ui! E as equipas onde só havia pessimistas tinham um mau clima organizacional. E as melhores equipas onde o clima organizacional era, de facto, aquelas onde havia uma heterogeneidade. Havia um mix
havia pessoas mais otimistas, com outras... Isso é muito interessante, que assim, de facto, às vezes, o otimista está só a ver uma coisa, depois o pessimista... Agora, numa equipa só de pessimistas também, nós esperemos grande coisa, não é? Portanto, este mix... há até um rácio chamado rácio positive to negative ratio, não é? Portanto, o rácio positividade e negatividade, que segundo consta até acontece entre relações entre casais amorosos, etc. Ou seja, aqueles casais muito perfeitos vão durar pouco. Exato. Claro, os casais muito negativos também vão durar pouco. Então, há aqui um rácio de 7:1, segundo consta. 7 interações positivas para uma negativa. Não é? Não, tens o rácio usado, que é 3:1. Tens o rácio de Goleman, que aí eram as relações, era 5:1. Há várias possibilidades, há várias hipóteses. Mas pronto, eu acho que a lei geral o que quer dizer é o só positivo também não chega. É preciso qualquer coisa de vez em quando que venha estimular, desequilibrar para estimular, para crescer. Não é? Portanto, o negativo... eu sou muito positivo face ao negativo, portanto... Olha, eu trabalho, eu tenho dias. Eu tenho dias. Está certo. Então nós estávamos aqui a falar, deixa-me dizer, se existia a relação entre os estilos de pensamento do otimismo e do pessimismo e a forma como as pessoas enfrentam as adversidades. Como é que um e como é que o outro enfrenta as adversidades? Estamos aqui a falar da esperança, isso tem a ver com a proatividade, os tornar proativos. Isso. Como é que tu dirias, num termo geral, em termos gerais, como é que eles lidam com as esperanças, tanto com as adversidades, tanto os otimistas como os pessimistas? Pois. Volta, agora sim, eu iria àquilo que tu introduziste sobre os ciclos económicos. Apesar de agora ser para falar das pessoas, iria buscar essa ideia dos ciclos. Neste sentido, que é, os ciclos económicos são praticamente inevitáveis. Não é? Embora um dos revisores desse meu trabalho, que está publicado no Journal of Social Economics, disse que não está provado que os ciclos económicos existem. Não é? Porque no longo prazo é como mandar uma moeda ao ar, pode ser sempre cara, ou cara, croa, mas não quer dizer que não há nenhuma relação entre cada lançamento. Isso é verdade, mas eu respondi-lhe dizendo podem não existir, mas têm existido. Não é? Nós olhamos para trás, nos últimos 100 anos, e o que nós vemos são ciclos, não é? E se calhar as pessoas também vivem ciclos, às vezes momentos mais altos, depois momentos mais baixos, depois momentos mais altos. Agora, há aqui uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, há certos, e aí agora podemos introduzir as questões culturais. Porque, por exemplo, enquanto há certas culturas, há certos povos que gostam, eu não me importo de ficar super feliz, mesmo que a seguir fique super infeliz. Mas eu tive o prazer de ser super feliz. Né? Vamos lá ver, sei lá, os povos latinos, por exemplo, não é? Os povos latinos vivem aqui uns zigue-zagues muito grandes. E depois, há povos, por exemplo, quando se fala, por exemplo, do controle da inflação, etc., o que é que os alemães não querem? Os alemães não gostam disto, gostam mais... Ok, nós admitimos que tem que haver altos e baixos. Mas pá, nem muito alto, nem muito baixo. Né? Ou seja... Eu penso que os ciclos são inevitáveis, entre otimismo e pessimismo. Mas, de facto, há pessoas e há povos que vivem nos extremos, não é? Um dia são os maiores do mundo, são um bocado, digamos, bicéfalos, não é? Um dia são os maiores do mundo, no dia a seguir são a maior porcaria do mundo, e depois no dia a seguir são os maiores do mundo. Pronto. E em vez de estar em equilíbrio, estão sempre a andar nos picos. Estão sempre nos extremos, não é? Quer dizer, bem, há dias que é mais acima, há dias que é mais abaixo, mas quer dizer, poder também, nós nunca não somos super-homens, mas também não somos nada, quer dizer, porquê que devemos ser nada? Quer dizer,
Estão a ver? Mas pronto, mas isso aí já entramos na dimensão cultural e é assim, aí não há muito a fazer, porque assim... Então, mas, Miguel, diz-me uma coisa. Há bocado tu estavas a dizer que a definição de otimismo era, no fundo, como é que nós perspectivávamos as coisas boas que iriam acontecer no futuro, ou seja, no futuro, e o futuro pode ser daqui a 1 minuto, a 2, não importa. É o que é. Significa o quê? Acaba por ser uma crença. Então, faria de todo sentido, por exemplo, que em termos de adversidades e a relação que está ali entre os pessimistas e os otimistas nas adversidades, que era fator número 1. Primeiro, perceber os pensamentos, lá está, usar as estratégias as primeiras, né? As primárias, e ok, como é que eu penso, o que é que eu estou a pensar, o que é que eu penso acerca disto? Ponto número 1. Depois, ou seja, não é tanto na ótica do otimista e do pessimista, é o que é que está por trás disto. O que é o otimismo? É as pessoas terem literacia suficiente para perceber, porque todos nós temos momentos melhores como piores. Faz parte da vida. Não vale a pena. Um dos ciclos que vamos estar a dizer, podem não ser 4, a verdade é que é o seguinte, existem. Ok? Não há país nenhum que esteja sempre nos pícaros. Nem país, nem pessoa. E não há nenhuma pessoa que conheçamos, acho eu, que esteja sempre otimista ou sempre pessimista. Não? Esquece, não dá. É a mesma coisa que tu também não podes estar a comer lasanha ou McDonald's todos os dias. Porque assim, é espetacular. Adoras, né? É muito bom. Imagina o prato preferido. Perfeito. Então põe-te agora a comer todos os dias isto. Então vamos lá ver se a coisa funciona. Pode funcionar bem uns tempos, passado outros, a coisa não vai funcionar bem, garantidamente. Então tem que haver aqui um equilíbrio. O segredo está no equilíbrio. E ajustar. Então, esta pergunta que eu te trouxe das adversidades faz muito sentido, se calhar nós buscarmos, ok, não é tanto a forma como eu olho para a adversidade, é o que é que eu penso, o que é que eu acredito relativamente àquilo que lá está. Porque, Odália, na verdade é assim, quer dizer, esta frase é pouco recomendável para um investigador, na verdade nós não sabemos, mas na verdade é assim, nós não sabemos, não é? A questão é que tudo isto é na incerteza. Portanto, é porque é que as crenças ganham força aqui? Ganham força porque se nós soubéssemos o que é que vai acontecer, então aí não havia nenhum problema destes, não é? Já estávamos otimistas ou já estávamos pessimistas. O problema é que nós não sabemos, não é? E na nossa vida nós não sabemos o que é que vai acontecer. Então é assim, de facto, se calhar ser otimista, né? Há aquela máxima que há aquela máxima que os americanos têm, que é prepare for the worst while expecting the best, não é? Portanto, preparar para o pior e esperar o melhor. Ou seja, não ser só derrotista, esperar o melhor, mas quer dizer... Ou seja, pensamento otimista e ação pessimista. Ora, lá está. Se calhar é isso, estás a ver? Olha, eu nunca tinha pensado nesses termos. Mas olha, ou seja, pensa de forma otimista e age de forma pessimista. Olha, espetacular, já vi. Ou seja, coping secundário otimista e coping primário pessimista. E, amigo, olha, agora, mas a gente vai fazer coisas e depois não era preciso. Mas mais valeu assim do que se tivesse sido preciso e não tivéssemos feito. Exatamente. Muito bom. E há aqui uma coisa muito interessante também, pronto, porque muitas vezes estas coisas têm a ver com coisas que impactam a nossa vida, que se chama o pensamento contrafactual. Esta é que não estavas à espera. Não. Chama-se pensamento contrafactual, que é as pessoas, isto foi muito, infelizmente, foi muito estudado em vítimas de violência, particularmente de violência sexual e particularmente violência sexual contra mulheres. Ou seja, as mulheres que foram alvo de violência sexual incriminam-se a si próprias. Do tipo, se calhar eu de facto, se calhar, que é, se eu não me tivesse vestido desta maneira, se eu não tivesse passado naquela rua. Ou seja, a certa altura, a vítima acha que foi ela própria que provocou o acontecimento. Tu estás a falar, isso é tipo gaslight. Exato, isto não é inacreditável.
Isso é o gaslight, é o que se diz. Mas noutras coisas da nossa vida, nós praticamos muito pensamento contrafactual, que é, se eu não tivesse feito isto, se eu não tivesse feito aquilo. A minha recomendação é, esqueçam o passado, sinceramente. Quer dizer, vamos olhar para o passado para aprender. Mas é assim, quem fica preso no passado não vive. Não vive mais. E assim, é óbvio que não foi porque a minha estava vestida assim. Quer dizer, há um criminoso, não é? Alguém cometeu um crime. Não foi porque a minha estava vestida assim ou assada. Estão a ver? Isto é só um exemplo, não é? Mas para dizer um exemplo do que é o pensamento contrafactual, que é olhar para trás e andar à procura de justificações do que é que podia ter sido diferente. Ora, nada podia ter sido diferente. Nós tomamos as melhores decisões em cada momento com a informação que temos. Não vale a pena pensar para trás o que é que podia ter sido diferente. Isso é só estarmos a castigar-nos a nós próprios. Devemos olhar para trás para aprender. Mas não é para dizer, se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, se eu em vez de ter ido para a psicologia fosse para a gestão, ou se em vez de ter ido para a medicina fosse para a zoologia, ou se em vez de viver em Portugal tivesse emigrado. Naturalmente, a vida são tantas decisões. Podia ter sido 1001 coisas. Mas não interessa o que foi, interessa o que é. E o que temos pela frente. Nós chegamos aqui com aquilo que fizemos e de certeza que tomámos as melhores decisões na altura com a informação que tínhamos. E agora temos que olhar para a frente. Aprender com o passado, mas não ter demasiado pensamento contrafactual. Não andar aqui a dizer, se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito... O que passou, passou. Aprendemos, mas o que passou está feito. Não há volta atrás. Portanto, temos que olhar para a frente. Desculpa acabar aqui com uma tónica mais otimista, mas é que de facto vejo tantas pessoas, muitas vezes, a justificarem-se do seu passado, que eu fico com pena neste sentido, que é, quer dizer, não fico com pena, cada um faz o que quer da sua vida, mas sim, acho que é triste, acaba por andar ali um bocadinho de tristeza por ver que estão a perder oportunidades. Nem mais, nós temos que olhar para o que há para frente, com o que temos para trás. E aquele papel que há bocado tu estavas a dizer, que é o papel do líder, por exemplo, que é o teu papel, ou a tua corresponsabilidade social, ok? Se tu estás a ver alguém que está num papel, diz, olha, espera lá, mas faz sentido. Não penses nisso, não penses para trás, pensei para a frente, o que passou, vamos aprender, mas não vamos ficar a massacrar o passado, anos e anos, se eu tivesse feito isto, se eu tivesse sido aquilo... Mas é muito desafiador, Miguel. Há pessoas que têm... Eu estou a falar... Dália, agora já não estou a falar como investigador. Eu próprio também tenho essas crenças. Se eu tivesse feito isto... muitas vezes elas assaltam, mas é assim, não conduzem a nada, sinceramente. Pois não. E só temos que saber lidar com elas. Lá está. Usar os nossos copinhos. Copinho otimista. Obrigado pelo convite. Olha, Miguel, só para terminarmos, dar-me uma última resposta, que é quais são as práticas que o Miguel utiliza, 2 a 3 práticas que tu utilizas com regularidade para elevar os teus níveis de felicidade. Que é para dar as ideias aqui à gente, para quem... A gente tem que experimentar, não é? Temos que experimentar para ver que se encaixa não. Eu aí tenho aquela máxima que os professores têm entre si, que é quem sabe faz, quem não sabe ensina. Se eu soubesse, fazia assim. Como não sei, ando aqui a falar, mas sei lá, não é fácil, eu percebo o que tu dizes. Não é? Uma coisa é como diz o Arménio, uma coisa é falar de tourado ou até estar à frente do touro, não é? E as pessoas que estudam psicologia positiva, se calhar, são mais infelizes que as pessoas que não estudam psicologia positiva, não é? Mas quer dizer, ao mesmo tempo eu não quero acreditar nisso, porque assim, ter conhecimento acho que nos ajuda, não é? Portanto, isto estivemos aqui a discutir, saber como é que funcionam estas coisas. Não muda tudo, porque se tu não fizeres a tua introspeção, não é por saberes que és, não é? O know-how e o know-who são coisas diferentes. Mas saber ajuda, porque lá no fundo, quando estás a sentir um bocado em baixo, espera lá, que eu estou aqui a entrar no pensamento contrafactual. Espera lá, se calhar estou demasiado otimista, ou se calhar estou demasiado pessimista.
calma, deixa cá ver as coisas. E, portanto, eu acho que o conhecimento, muito honestamente, ajuda-nos, e as práticas que eu ponho é tentar pôr isto em prática. Nem sempre é fácil, às vezes andamos distraídos também com tanta coisa, não é? E só damos conta mais tarde. Porquê que eu não pensei logo assim? Mas atenção, repara que isto já é um pensamento contrafactual. Porquê que eu não pensei logo? Já não interessa, isso já passou. É bom que estejas a pensar agora. Exato. Não interessa se não pensaste antes. O que interessa é, tu estás a pensar agora e descobriste e percebeste que estavas aqui numa armadilha de otimismo excessivo ou de pessimismo excessivo. E o que é que vais fazer da próxima vez que isso te acontecer? Ora, aí está. É isso mesmo. É isso que eu procuro fazer. Mas principalmente procuro que os outros também façam, porque se calhar é uma forma de fugir dos nossos próprios problemas, não é? Mas também se pudermos ajudar os outros, acho que é. Ou seja, no fundo eu já percebi, as tuas estratégias é lidar com o pensamento contrafactual, ajudar os outros. Isso. E é verdade que tens sido uma pessoa espetacular e estou muito grata. E então, portanto, estas já me destes duas. Portanto, vamos terminar, já passámos das 22h30, né? Das 10h30, portanto já tivemos a nossa hora. O que é que eu aqui, na minha hora das 23h30. Né? Já são 23, pois. Aqui é mais uma hora. Não tem mal. Espero que a tua estadia aí na Polónia seja boa e o teu regresso melhor ainda, para nos encontrarmos. Obrigado, bem de saúde. Obrigado a todos que estiveram a ouvir, não sei se são muitos ou poucos, mas alguns intervieram aqui em relação ao Benfica, pronto, que é o clube do meu coração. Exato, eu até disse que queria que fossem pessimistas, porque eu não sou do Benfica, não é? E cada um tem o que quiser. Teve de ser realistas. Mas também sou muito otimista nessas coisas, sabes porquê? Porque não tenho esperança. É o otimismo mesmo que eu utilizo. Não uso esperança, percebes? Tipo, não vou lá me informar. Não, esquece aí. Não. Olha, gostei muito, obrigada. Obrigada. Se quiserem te encontrar, Miguel, como é que te podem encontrar? Olha, eu, enfim, como sabes, sou professor na pós-graduação de Psicologia Positiva Aplicada, coordenada pela professora Helena Marujo. Estou no ISCSP e vão ao site do ISCSP ou mplopes.iscsp.ulisboa.pt ou então leiam o meu livro O Mundo é Pequeno. Exatamente. Sobre networking, da atual editora. Chama-se O Mundo é Pequeno, é meu e do Miguel Cunha. E lá não está o meu contacto móvel, mas está lá as instruções para chegar ao meu contacto de telemóvel. Portanto, é fácil encontrar. É fácil, não é? Boa. Tá bom? Obrigada, Miguel. Obrigado, um beijinho. Obrigado. E até breve. Pronto. Até breve. Obrigado a todos. Obrigada a todos por estarem aqui. Eu sou a Dália Ramalho, da H2O. Portanto, sabem que este é o canal, é o espaço em que nós falamos sobre felicidade e os temas que trazemos aqui são todos muito importantes, aqueles que realmente importam para sermos mais felizes. Até à próxima EAP Talk, que está dia 29 de janeiro, e vamos também ter uma professora que é a coordenadora do curso da Psicologia Positiva, que é Helena Águeda Araújo, e uma expert em Psicologia Positiva. Vamos falar sobre as ondas, juntem-se a nós. Um beijinho e boa noite. Obrigada a todos.